Ele tinha passado a crueza do Calvário. Ele tinha sido esmagado, moído, examinado pelo açoite romano. Aquele açoite com ganchos, aquele açoite com pontas afiadas, aquele açoite que lhe esfolou a pele, dilacerou-lhe as suas carnes, a sua musculatura superior, média, inferior. Aquele açoite que o havia feito sangrar, que gerou nele muitas pisaduras. O apóstolo diz que pelas suas pisaduras, ou melhor, o profeta diz, profeta Isaías 53, ele declara: pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele passou pelos julgamentos e nenhum daqueles julgamentos estava voltado para a política do verdadeiro direito, mas para o direito da politicagem. Ele foi à cruz. Ele foi feito maldito de Deus em meu lugar e em teu lugar. Suspenso entre céu e terra. Ele se colocou entre nós e Deus. Ele atendeu à expectativa de Jó. Quando Jó dizia: não há ninguém que fique entre eu e ele. Porque quem poderá argumentar com o Todo-Poderoso? Quem pode falar com o Todo-Poderoso? Quem pode defender um pensamento, uma tese, para se sobrepor ao Todo-Poderoso? Não há ninguém que fique entre eu e ele. Não há ninguém que possa me advogar, mediar. Não há um árbitro entre nós. Não há um árbitro capaz. Para ser o árbitro capaz, era preciso ter a estatura de Deus para argumentar a Deus. Para ser um árbitro capaz, era preciso saber o que é ser homem. Era preciso não só saber o que é ser homem, mas ter sido também homem. Ter estado também em carne. Ter experimentado a dor, a fome, as necessidades humanas, as fraquezas humanas, sem contudo ter se deixado vencer por elas. Era preciso saber o que é derramar lágrimas, o que é sentir angústia, o que é sentir saudade, o que é ter sede, o que é ter fome, o que é desabar porque está tão cansado que as pálpebras não conseguem ficar abertas e, vencido pelo sono, adormecer, mesmo em um lugar desconfortável como a popa de um barco, para poder advogar a causa do homem. Era preciso ser verdadeiramente como homem. Para argumentar com Deus, era preciso ser como Deus. Ter a onisciência de Deus, a sabedoria de Deus, a onipotência, todo o poder, a onipresença, todos os atributos incomunicáveis de Deus. Para ser um árbitro capaz, era preciso ser achado sem nenhuma culpa. E Jó dizia: não há esse árbitro, não existe esse árbitro. E Jó tinha razão. Lá no princípio do Gênesis, lá no início não havia, ainda não havia sido revelado na verdade.
havia. Porque este árbitro é chamado de o Cordeiro Morto desde antes da fundação do mundo. Deus não é pego de surpresa. Deus já sabia tudo. Deus já sabia. Como diz o poeta, Deus sabia que eu falharia. Deus sabia que eu cairia. Deus sabia que eu erraria. Deus sabia que eu pecaria. Deus sabia. Mas Ele escolheu não desistir. Ele escolheu não desistir de quem cairia, de quem falharia. Ele escolheu não desistir de quem pecaria. Ele escolheu não desistir de quem se colocaria como réu de morte. Mas Jó vai dizer, não há um árbitro. Mas Maria Madalena sabia, na sexta-feira, ele ficou entre os céus e a terra. Suspenso, ele verteu todo o sangue. Sangue para purificar. Sangue para pagar o alto preço. Sangue do qual estava a vida. Sangue carmesim. Sangue que purifica de todo pecado, de toda iniquidade. E como declara o profeta, porque mais alvo que a neve será. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlata, mais alvo que a neve será. Ele verteu sangue e água quando não havia mais sangue. Água para a salvação. Água para fazer nascer de novo, água para regenerar, água para dar vida nova, águas que curam, águas que limpam, águas que saram, águas que renovam, águas que transformam. Águas que transformam o deserto em jardim. Águas que trazem a promessa do Espírito de Deus, da presença de Deus, do acesso a esta presença. Águas que podem percorrer o coração mais duro da rocha, rompê-lo, fendê-lo e nele fazer uma fonte eterna. Ele ficou entre os céus e a terra como a porta de acesso, a porta de escape, a porta de salvação, a porta aberta. Eis que tem um posto, uma porta aberta. Eis que tem um estabelecido, uma porta aberta. Porta cujos umbrais em cruz estão manchados pelo sangue. Porta de vida, porta de acesso, porta de escape. A morte não vai além dessa porta. A perdição não vai além dessa porta. A destruição não vai além dessa porta. Porta que, passando por ela, alguém está no recôndito do leão. Alguém está nos braços do Onipotente, à sombra do Todo-Poderoso, aonde dano nenhum há, debaixo dos cuidados do Senhor. Ela sabia, na sexta-feira, entre os céus e a terra, Ele havia liberado perdão para os seus algozes. Pai, Abba, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Como é que alguém que é feito maldito na cruz remove a maldição do perdido pecador que o pendura no Calvário? Lá na cruz,
Ele havia amparado a sua mãe, sabendo que não estaria para ela. Lá na cruz, ele vai sentir saudade do pai. Ele vai sentir a ausência que todo aquele mergulhado no pecado, na queda, sente. O homem modelado por Deus recebeu de Deus sopro de vida. Em graça, o Senhor deu vida, deu forma, deu modelo. E em graça soprou-lhe de si mesmo a vida. De modo que o pecador na queda, ele vai sentir falta daquilo que é a sua essência. A presença de Deus, a comunhão com o seu Criador, o envolvimento com a sua glória, com a sua Shekinah, o acesso ao seu coração, o acesso aos seus braços, a comunhão com o seu Espírito. Vazio profundo, saudades de Deus, saudades da comunhão, saudades da visitação, saudades do diálogo, saudades da conversa, das perguntas que sempre atraíam respostas. Ele vai sentir o vazio do tamanho de Deus, porque estando na cruz, a palavra diz sobre ele, estavam os nossos pecados, ele tomou sobre si, havia sobre ele uma cobertura, mas era da nossa iniquidade, havia sobre ele uma cobertura, mas era a cobertura da nossa queda, era a cobertura daquilo que nos envergonha, era a cobertura daquilo que nos prende, que nos aguilhoa, estava sobre ele as nossas iniquidades, estava sobre ele toda a putrefação da morte pelo pecado. Ainda que ele fosse inocente e jamais houvesse pecado, mas sobre ele, assim como as mãos do pecador, sem anéis, porque anéis terrenos não habilitam perdão, mãos que não tinham sinetes, porque distinção terrena não habilita o homem para receber perdão, sangue, mente, carnes não habilitam, genealogias não habilitam. Assim como as mãos do pecador, nuas, eram colocadas sobre o cordeiro, e o cordeiro estava inocente. Mas havia sobre o cordeiro uma sombra, havia sobre o cordeiro uma cobertura, e era a cobertura de mãos que estavam contaminadas pelo pecado. Assim como aquelas mãos do pecador eram colocadas sobre a cabeça do cordeiro que era imolado pelo pecador, para que ele ficasse cerimonialmente coberto pelo sangue inocente e pudesse ser aceito por Deus. Porque Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Deus ama o pecador, mas não tem comunhão com o pecado do pecador. A palavra diz que sem verter o sangue, sem derramar sangue, não há purificação de pecados. Sobre ele, ainda que fosse o Cordeiro Santo de Deus, mas esse Cordeiro Santo de Deus tinha um propósito: tirar o pecado do mundo. Sobre ele estava a cobertura dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E é por isso que com essa cobertura de pecado ele sente saudade do céu, saudade do Pai, saudade da comunhão. E ele vai dizer: Eli, Eli, Deus meu, Deus meu. Ele não parecia homem, ele era homem. Ele não aparentava estar em carne, ele estava em carne.
Ele não aparentava ter se esvaziado da sua glória. Ele estava vazio de toda a sua glória. Ele não aparentava ser o servo sofredor. Ele era o servo sofredor. Ele é aquele que humilhou-se à condição de escravo. E achado na condição de escravo, humilhou-se ainda mais. Humilhando-se até a morte, e morte de maldição na cruz. Porque diz a lei, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu. Ele ora, Deus meu, porque me desamparaste. E ele sabia que a resposta era: eu te desamparei para não desamparar quem está do teu lado. Eu te desamparei para poder amparar quem está ao teu lado. Eu te deixei para poder receber quem está do teu lado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele, para que toda aquela, para que você, para que eu, para que o meu filho, para que o teu filho, para que todo aquele branco, todo aquele preto, negro, amarelo, vermelho, rico, pobre, culto, ignorante, para que todo aquele, toda aquela, não há exclusão, não há exceções, todo aquele, toda aquela que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não tem prazer que o pecador pereça. O prazer é que se arrependa. O prazer é que conheça a sua condição de pecador e a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus o Senhor, e seja salvo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Sabe, na cruz, Ele ficou desamparado. Lá na cruz, Ele vai dizer: a sede, eu tenho sede. Oh, Salmo 22 vai dizer da sua sede. Eu tenho sede. A língua se colando, se apegando ao céu da boca. Desde a madrugada que ele era agredido, desde a madrugada que ele era esbofeteado, desde a madrugada que ele era esmurrado, desde a madrugada que ele foi cuspido, que ele foi vituperado, desde a madrugada que ele foi agredido, não apenas com palavras, não apenas com acusações falsas, desde a madrugada. Mas ele foi levado como cordeiro mudo perante os seus tosquiadores, não abriu a sua boca. Não reivindicou libertação do Pai. Não pediu miríades e legiões celestiais que o cercassem e o protegessem. Mas ele cumpriu plenamente a vontade do Pai. Ele falou as palavras que não eram suas. Ele falou as palavras do Pai. Ele disse: para isso vim. Ninguém toma a minha vida. Sou eu que a entrego. Sou eu que voluntariamente a dou. Tenho o poder para dar a minha vida. Eu tenho o arbítrio para dar a minha vida e o poder para tomá-la de volta. A vida é minha, ninguém a toma de mim, eu a entrego voluntariamente. Para isto eu vim, por isso o Pai me ama, porque me submeto à sua vontade. Ele me ama porque eu dou a minha vida. Ele me ama porque estou entregando a minha vida. O amor é o que o amor faz.
O amor é o que o amor realiza. O amor de palavras é apenas poesia. O amor vai além da poesia. O amor é o que o amor faz, porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Jesus Cristo deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. E o poeta vai dizer: nós éramos seus inimigos. Tenho sede, ele vai receber vinagre misturado com mirra. Isso não mata a sede. Isso é uma tentativa de drogá-lo. E ele disse: pedi água e me deram vinagre. A crueza humana chega a tal ponto. Lá na cruz, a morte o cercava. Lá na cruz, alguém dissestes que destruirias o templo, e em 3 dias tu o reconstruirias. Tu dissestes que és o Filho de Deus, que Ele te salve agora. Tu dissestes. E ele vai sendo agredido com palavras. Estão tentando desconstruir tudo quanto ele ensinou. Estão querendo fazer dele um espetáculo, escândalo para os judeus, inaceitável para os gregos. Os judeus não abraçariam alguém que foi pendurado e feito maldito na cruz. Não receberiam como Cristo jamais. Esse não pode ser o nosso libertador. Não é esse que nos fará viver os dias de Davi e Salomão. Não é este que expulsará os romanos, que dominam sobre nós. Não é esse que vai cavalgar cavalos de guerra e conduzir os exércitos de Israel à vitória. Não pode ser este. Escândalo para os judeus. Ele é inaceitável para os gregos, porque os gregos vão dizer dele um Deus que se deixou vencer, um Deus que foi pendurado na cruz por meros mortais, um Deus que se deixou açoitar, que lhe colocaram uma coroa de espinhos na fronte para o ridicularizar, um Deus que foi feito de palhaço pelos soldados, que com a cana que lhe deram no lugar de cetro, uma capa de legionário que colocaram como cobertura real, e que chacotavam dele, e faziam mesuras à sua realeza, chamando de rei dos judeus, e escarnecendo dele. Não, esse Deus é inadequado para nós. Nós preferimos Hércules, cujos músculos são de aço. Nós preferimos Hércules, que limpou as estrebarias reais, usando o curso das águas. Nós preferimos Hércules, que abriu-nos os estreitos para dar passagem a navios com a sua força. Nós preferimos Hércules com o seu vigor. Não, nós preferimos Mercúrio, Deus da guerra. Esse Deus pendurado na cruz é inaceitável. Mas lá na cruz ele vai dizer:
Aquele que disse: lembra de mim, Senhor. Lembra de mim quando entrar no teu reino. Aquele que compreendeu dizendo: ele está sendo maldito, mas é no meu lugar. Eu sou culpado, mas ele é inocente, mas ele está pagando o preço no meu lugar. Verdadeiramente, existe uma porta, existe algo que é a ponte entre céus e terra. Verdadeiramente, ele está estabelecendo um novo caminho, um vivo caminho. Vivo porque ele mesmo é o caminho. Vivo porque neste caminho ele rompe o véu e o seu próprio corpo é que está sendo rasgado e rompido, dando-me acesso para ir além do véu até a presença de Deus. O véu do santuário não podia ficar inteiro quando ele mesmo se fazia rasgar naquela sexta-feira. Lembra de mim, Senhor, quando entrar no teu reino. E é como maldito na cruz. E é como aquele que entrega a sua vida, que verte o seu sangue, que derrama a água quando não havia mais sangue. É como aquele que tomou sobre si todo o pecado, toda a iniquidade, toda a maldição. É como aquele que voluntariamente vem cumprir a vontade do Pai. O resgate eu vim buscar e eu vim salvar o que estava perdido, o que se havia perdido, o que a si mesmo se perdeu. Mas eu vim buscar a esperança para você, a esperança para o caído, a esperança para aquele que está em iniquidade, a esperança para aquele que está em condenação, a esperança para aquele que está debaixo de opressão, a esperança para aquele que está aprisionado, a esperança para o aguilhoado, a esperança para você. Jesus é a tua esperança. Nenhum outro nome há dado entre os homens, nenhum outro nome ficou entre os céus e a terra, nenhum outro nome pode argumentar com Deus, porque é Deus, nenhum outro nome pode advogar o pecador, porque ele se fez pecado por nós na cruz. Ele sabe o que é ser pecador no lugar de homem. Nenhum outro, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém é como ele. Jesus é único. Ninguém tem cicatrizes, ninguém carrega marcas. Ninguém é como ele. Só Jesus salva. Só Jesus salva. Só Jesus salva. Só Jesus pode salvar. Não há ninguém como Jesus. É lá na cruz que ele vai dizer: Tetelestai. Está tudo pago. Está tudo pago. Como a conta toda está paga. A gente precisa entender o que é isso. Nós precisamos entender o que é essa conta paga. Totalmente paga. Completamente quitado. Sem que a gente tivesse meios de pagar. A biografia de um grande médico americano declara que quando ainda estudante na universidade, ele aproveitava as oportunidades que tinha, as folgas nos estudos, para vender livros. E com aquelas vendas,
poder custear a sua estadia no curso de medicina. Howard Carter. E o Dr. Carter, ainda acadêmico, fazia isso. Em sua biografia ele conta que certa vez, estando em um lugar retirado, em uma área rural, ele se aproxima de uma propriedade. E era quase ao meio-dia, ele carregava livros, ele tinha fome, ele tinha sede. Ele bate a porta daquela propriedade. E uma jovem, uma garota, vem atendê-lo. E ele diz: eu sou acadêmico de medicina, eu estou vendendo uns livros. Eu gostaria de mostrar para o dono da casa esses livros, ou para a senhora da casa. Mas a menina diz: não há ninguém em casa, só estou eu. Eu sinto muito, eles não estão aqui. Então, ele diz: você pode me dar pelo menos um copo de água? Eu estou com muita sede. Era verão, fazia calor, e ela vai em busca da água. E quando aquela menina retorna com a água, ela vem trazendo as duas mãos ocupadas. Em uma das mãos ela vem trazendo água fresca, água potável, água que sacia sede de sedento. Mas na outra mão ela vem trazendo uma jarra de leite. Ela vem trazendo leite. E quando ele bebe a água e ela lhe oferece o leite, ele bebe aquele copo de leite. E ele então tira a carteira para pagar pelo leite. Mas ela diz: não precisa pagar. A minha mãe me ensinou a ser generosa. A minha mãe me ensinou que devemos abençoar aqueles que precisam. A minha mãe me ensinou a estender a mão para aqueles que precisam. E ele agradece, vai embora. O tempo vai passar, ele vai se graduar, será médico. Ele vai comandar uma grande rede de clínicas nos Estados Unidos, aonde a saúde é de qualidade, aonde a saúde é boa, mas é cara. É preciso ter dinheiro para ser atendido. Esse é o modelo da América. É preciso ter recursos para poder ter o pleno acesso aos serviços médicos. Não é muito diferente do Brasil hoje. Para alguém ter saúde de verdade no Brasil, é preciso ter meios para isso. Infelizmente, e precisamos orar por isso. Já que os nossos impostos são tantos, uma carga tributária que supera a das 7 nações mais ricas do mundo, e sequer temos acesso à saúde de qualidade. Mas aquele médico será um médico de sucesso, vai comandar aquela rede de clínicas, chefiará equipes médicas. E um dia, em uma de suas clínicas, uma senhora será atendida. E aquela senhora está em um estado de saúde que a coloca entre a vida e a morte. E aquela senhora, de condição humilde, simples, evidentemente não tinha meios, não tinha recursos para pagar o caríssimo tratamento de que precisava. E Dr. Carter é quem a atende, é quem vê-la, é quem a visita.
naquela clínica, no lugar onde ela estava aguardando solução para a sua situação. Solução que dependia de muitos recursos. Quando ele olha para aquela senhora e ele vê suas feições, ele toma do prontuário e escreve, dá para ela tratamento de presidente. Não poupa recursos, coloca o que há de melhor à sua disposição, carimba, assina, e assim aquela senhora é atendida. Aquela senhora vai, com aquele tratamento, recuperar as forças, vai, com aquele tratamento, a cor do rosto volta, a vida lhe volta. E já no dia de receber alta, de sua saída daquele lugar de tratamento intensivo, a enfermeira chega e vem trazendo um calhamaço de papel. Era a conta do hospital. Entrega para ela. E ela começa a folhear. E à medida que ela folheia, ela começa a se desesperar. E começa a chorar. E ela diz, eu não tenho como pagar isso. Vocês perderam o juízo. Eu não tenho como pagar tudo isso. Eu não tenho esses recursos. Se vender tudo que tenho e não dá nem para começar. É muito grande essa dívida. É impagável para mim. Ela se desespera. E a enfermeira diz, tenha calma, continue olhando. Vá até o final. E ela vai olhando e desesperada, entre lágrimas, ela chega no final. E lá no final, tem um pequeno despacho carimbado que diz, está tudo pago com um copo de leite. Está pago. Está pago. Está pago pela graça. Pela graça sois salvos. Por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Carter reconhece nas feições daquela senhora, aquela menina, que há muitos anos lhe deu um copo de leite. E diz, a minha mãe me ensinou a ajudar quem precisa. Não podíamos salvar-nos a nós mesmos. Não podíamos pagar a conta. Mas Ele tomou sobre si toda a conta. Ele pagou. A palavra diz que a escrita que era contra nós. O livro de 7 selos que não podia ser aberto por nós. Que não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse sequer olhar para o livro, muito menos dele se aproximar e desatar seus 7 selos. E houve silêncio no céu, quando se perguntou, quem pode, quem é digno de se aproximar, de tomar o livro da mão do que está sentado no trono e desatar os seus 7 selos. E a palavra diz, e houve silêncio no céu, porque não havia ninguém que pudesse olhar, nem anjo, nem anja, nem arcanjo, nem serafim, nem querubim, nem padroeiro, nem padroeira, nem santo, nem santa, nem beato, ninguém, nem na terra, nem reis, nem rainhas, nem grandes, nem pequenos, nem ricos, nem pobres, nem cultos, nem incultos, nem iluminados, nem cegos, ninguém, nem debaixo da terra. Ninguém. Deus olhou dos céus à terra, e no seu olhar eterno, Ele viu Adão,
Adão pecou, ele viu a geração pré-diluviana, pecaram, caíram, se fizeram terríveis pecadores contra Deus. Ele viu Noé, preservou Noé na arca. Noé pecou, os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, pecaram. Os seus descendentes pecaram. Olhou para os patriarcas e os patriarcas pecaram. Olhou Moisés e Moisés pecou. Ele viu Josué, ele viu os juízes e todos pecaram. Ele viu Davi e Davi pecou. Ele viu Salomão, Salomão pecou e os reis pecaram. Ele viu Israel, Israel pecou. Ele olhou para os nossos dias, ele me viu, eu pequei, ele te viu, você pecou. Ele olhou para diante, ele viu os filhos dos nossos filhos, e diz a palavra, no seu olhar eterno, ele procurou um só, e ele não encontrou ninguém, porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. E os vossos pecados fazem barreira entre vós e o vosso Deus. O salário do pecado é a morte. Mas lá na cruz ele vai dizer, está pago. Pela graça sois salvas. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Está pago, oh glória, está pago. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado e da carne. Porque era impossível para a lei resolver o problema do pecador, porque a própria lei estava enfermada por causa do pecado do pecador. Mas ele tomou sobre si os nossos pecados, ele pagou o preço. Está pago, Pai. A morte o cercava, o diabo o cercava, rugindo como um leão, querendo tragá-lo, mas não podia. A morte não podia chegar perto. A morte não podia reivindicá-lo. A morte não podia reivindicar a sua vida. Ele sendo a vida. Mas ele veio para consumar. Ele veio para terminar. Oh, ele veio para escrever um ponto final na história da queda. E escrever um recomeço. Você precisa nascer de novo. Você precisa conhecer o caminho, a esperança para você, a resgate para você, a uma saída para você, a esperança para a tua alma. E lá na cruz ele vai dizer, Pai, Abba, nas tuas mãos que estão estendidas para salvar. Nas tuas mãos que estão estendidas para levantar o caído, nas tuas mãos que estão estendidas para libertar o oprimido, nas tuas mãos que estão estendidas para tirar aquele que caiu no lodaçal do pecado e resgatá-lo, nas tuas mãos que estão estendidas para sarar, nas tuas mãos que estão estendidas para abrir, nas tuas mãos que estão estendidas para curar, nas tuas mãos que estão estendidas para resgatar, nas tuas mãos que estão estendidas para dar a vida outra vez, nas tuas mãos que estão estendidas em graça. Eu entrego. É preciso fazer entrega. Eu entrego o meu espírito, eu entrego a minha vida, eu me entrego a ti, eu entrego-me completamente. Ele toma. Sabe, o lugar daquele que dá o exemplo do que entrega a sua vida. O apóstolo Paulo também vai entregar a sua vida. E ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, porque eu entreguei a minha vida. E ele vai dizer,
não vivo mais eu morri, não vivo mais eu caí do cavalo do eu, a caminho de Damasco, eu caí do cavalo da religiosidade, eu caí do cavalo da autojustiça, eu caí do cavalo do farisaísmo, eu caí do cavalo de genealogias, eu caí do cavalo daquilo que o homem pode fazer em nome de Deus e faz tudo errado. Eu caí do cavalo, eu morri, Saulo morreu, não vivo mais eu sou hebreu, filhos de hebreus, fariseu, filho de fariseu, apresentado no templo ao 8º dia, segundo a fé, fariseu, zeloso da lei. Mas eu reputo tudo isso por imundícia, por esterco, por causa de Jesus Cristo, aquele que tomou o meu lugar na cruz, aquele que pagou o preço, aquele cujo sangue purifica de todo pecado e de toda iniquidade. Não vivo mais eu entreguei a ele a minha vida. Aquele que tiver a vida por preciosa e perderá a sua vida. Mas aquele que não tiver a vida por preciosa e me entregar a sua vida, salvará a sua vida. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu sou a porta, e aquele que entrar por mim, entrará e será salvo. Ele é a porta da arca da salvação. Quem entra por essa porta não naufraga nos rios, não naufraga nos mares, não naufraga nos oceanos da iniquidade desta vida. Aquele que vem a mim, aquela que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. É a oração da criança que vai dormir. Lá em Israel havia esse costume. E as crianças eram ensinadas a orar dizendo: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Cuida de mim no sono. Protege a minha vida no sono. Protege a minha casa no sono. Se ele não guardar a cidade, em vão trabalha os que vigiam. Madalena sabia. E ela vai ao sepulcro em busca da presença dele, do corpo dele. Não havia dado tempo na sexta-feira de dizer-lhe, de fazer-lhe os cuidados necessários, de embalsamá-lo, de limpá-lo, de envolvê-lo com as ataduras, de deixá-lo preparado para o processo de putrefação, e deixar selada a tumba e retornar ali 1 ano depois, para recolher os ossos, colocar em uma pequena caixa, e colocar aquela caixa em um nicho contendo o seu nome, Yoshua, B. Yosef, Jesus, filho de José. E ela estava ali. A porta do sepulcro havia sido aberta. O selo de César estava rompido. A guarda romana havia sido dispersada. Algo tinha acontecido. E ela está em busca do corpo do Senhor. Ah, que vontade de me encontrar com Jesus. Ah, que saudade de Jesus. Se ela não podia olhar nos seus olhos, ela queria pelo menos estar perto do seu cadáver. E ela encontra o hortelã. Ela encontra o jardineiro. Ela não sabia. Mas aquele jardineiro a tinha plantado há muito tempo atrás. Um jardim lá do Éden. O maior, o melhor e o mais belo de todos os jardins. O lugar de delícias. E ela pergunta para ele, jardineiro: você viu o corpo do meu Senhor, jardineiro? Jardineiro, será que não foi você que escondeu o corpo do Senhor? E ele, quando vê o desejo do seu coração, a sede da sua alma,
ele não se contém e a chama pelo nome. E ele diz: Maria. Ninguém chama o nosso nome como ele chama. Ninguém fala conosco como ele fala. E quando ele fala o seu nome, ela então percebe, ela então compreende, ela então se dá conta. Eu não estou falando com qualquer jardineiro. Eu estou falando com o autor da vida. Eu estou falando com aquele que é maior que o pecado, aquele que é maior que a maldição da cruz, aquele que é maior que a sentença da morte, aquele que é maior que a morte, que é maior que o inferno, que é maior que principados e potestades e toda a força tenebrosa da maldade. Eu estou falando com Yeshua, eu estou falando com Jesus, o Deus que salva, aquele que veio buscar, aquele que veio salvar o que se havia perdido. Nessa manhã, você que tem desejo de retornar à presença, de retornar à comunhão, o pecado faz barreira, o pecado impede, o pecado afasta. Você que nunca teve o encontro com Jesus, você que teve o encontro com Jesus e se afastou dele, eu quero te convidar a orar comigo. Eu quero te convidar a voltar para a aliança, você que deixou a aliança. Eu quero te convidar para entrar na aliança. Você que está fora da aliança, vem para Jesus. Como é que eu faço? Você toma uma decisão e escreve: eu quero Jesus. Se com a tua boca confessares, Jesus Cristo é o meu Senhor, verdadeiramente serás salvo. Não há ninguém como Jesus. Não há outro Salvador. O Salvador é Jesus. Não há outro caminho. O caminho é Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Há um só Deus e há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Vem para Jesus. Dá este passo. Te aproxima, não tenha medo. Tem salvação para você. Tem redenção para você. Tem libertação para você. Tem novo nascimento para você. Tem regeneração para você. Vem para Jesus, escreve: eu quero Jesus. Aleluia. Toda maldição vai ser quebrada. Eu quero Jesus. O sangue dele vai te purificar de todo o pecado, mais alvo que a neve serás. Eu quero Jesus. Os grilhões do vício que prendem vão ser quebrados, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero Jesus. Toda iniquidade vai sair, porque Jesus vai entrar. O mal vai sair, as trevas vão sair, a perturbação vai sair, porque Jesus vai entrar na tua casa. Ele vai entrar no teu coração, ele vai entrar no teu ser. Ele diz: aquele que me ama faz a minha vontade. O amor é o que o amor faz. Não é de lábios, vai além da poesia. O amor é o que o amor faz. Aquele que me ama faz a minha vontade. E eu e o Pai iremos até Ele, não vai ter impedimento. Eu e o Pai vamos até Ele, não vai ter barreiras. Eu e o Pai vamos até Ele e nele faremos nosso lar, a nossa morada, o nosso lugar de habitação, templo da presença de Deus. Vem para Jesus. Tem vida eterna para você. Eu quero orar contigo agora. Oh, aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para o que você está fazendo agora e ora comigo ao Senhor. Volte-se para Deus agora. Se está em família, junte a sua casa. Eu e a minha casa na presença do Senhor. E volta o teu coração para Deus. Para Ele não há impossível. O jugo é despedaçado por causa da unção.
e vamos falar com Deus. Os seus ouvidos estão abertos, a sua mão está estendida. Há um preço que foi pago pelo teu resgate. Venha para Deus, me buscareis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Eu me deixarei achar, eu me deixarei encontrar, diz o Senhor. Vem ao encontro do Senhor nesta hora. Ele quer o encontro contigo. A Maria Cícera está dizendo: eu quero este concerto com Jesus. Está faltando você. Vem, escreve: eu quero. Aleluia. O Senhor quer, mas é preciso que você queira. Vem para Jesus agora. Venha ter esse encontro com o Senhor. É manhã, sabe que o Senhor quer remir a tua alma, quer remir você de todo o pecado, de toda a iniquidade. É manhã para você se chegar a Deus, como diz a palavra: chegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vós. Pai amado e santo, nós estamos, Senhor, na tua presença. Adeu. Alebaio como astia caladaia. Leo calaya tia leiarande cometia lesteia. Oh aliarande com a rede que mestias. Bendito és tu, Senhor. Ninguém é como Jesus, ninguém é como o Senhor, nem outro nome há. Nunca se viu, nunca se ouviu, e jamais chegou ao entendimento, ao conhecimento do homem, à ciência do homem, de um Deus semelhante a ti, Senhor, que trabalha. O amor trabalha, o amor faz, de um Deus que opera, de um Deus que trabalha. Ah, como o Senhor trabalha em favor daquele que em ti espera. É em ti, Senhor. É em ti que está a nossa confiança. É em ti, Pai querido. Uns confiam em carros e podem confiar nos seus carros. Outros confiam em cavaleiros e podem confiar nos cavaleiros. Mas nós, nós confiamos perfeitamente no Senhor. Nós confiamos inteiramente no Senhor. A nossa confiança, assim como os olhos dos servos e das servas atentam para as mãos dos seus senhores, em ti que está o nosso olhar, em ti que nós fixamos a nossa expectativa. É para ti que se volta, papai, a nossa alma. Nós esperamos em ti. Então, só o Senhor pode salvar, só o Senhor pode resgatar, só o Senhor pode libertar, só o Senhor pode redimir, só o Senhor pode transformar, só o Senhor pode regenerar, só o Senhor pode fazer nascer de novo. Aleluia. Bendito de Israel, santo de Jacó. Pai, recebe esta pessoa. Ah, Senhor, que como Madalena naquela manhã, ela queria um encontro contigo. Ela não queria um encontro com um cadáver morto, mas ela queria se encontrar com o autor da vida. Eita, calataia, tumiquelatarateia, alamanhocantiasteia. E ainda que o Senhor não estivesse mais na sepultura, nem mais na morte, mas por causa do desejo daquela mulher que queria um encontro contigo, que queria se encontrar com a vida, ainda que aquele lugar fosse um lugar de morte, o Senhor estava ali esperando por ela. Oh, glória a Deus. O Senhor foi o primeiro que chegou, e sem que ela visse, e o Senhor observava, e sem que ela notasse, e o Senhor via a sua expectativa, a angústia da sua alma, o anelo do seu coração, e o Senhor se aproximou dela.
Pai, essa pessoa, Pai querido, que anela a tua presença, que busca pela tua presença nessa manhã. Senhor da glória, eu te peço que o Senhor se aproxime dela, que a tua Shekinah se aproxime dela. Senhor, te calamandatu e quelesteia, Espírito de Deus, sopra da sua vida, sopra no seu coração, sopra de perralastai no seu ser, gerando paz, gerando libertação, produzindo vida, produzindo cura. Espírito de Deus, o ar do eterno, paracleto da igreja, consolador fiel, meu amigo Espírito Santo, sua equipe sopra nessa manhã, restaurando vidas, ó Senhor, Pai, fazendo regenerar a alma, restaurando corações, Senhor todo poderoso Deus, Pai, Santo de Israel, remove a crosta, Senhor, a crosta do pecado da alma, da vida, do coração eterno de Israel, quebra toda maldição, Espírito de Deus, tira todo impedimento, Senhor, toda perturbação seja agora e as tuas derribada na autoridade e poder do nome de Jesus, Senhor. Tira, Pai, o jugo da enfermidade nesta hora, Espírito de Deus, tira os enganos que entorpecem o entendimento, faz brilhar a luz do Evangelho na alma, no coração, na vida. Escreve a tua palavra e estaia na alma desta pessoa, Espírito Santo de Deus, teu servo e serva. Pai, renova, faz fluir as águas do Espírito, enche o vaso outra vez, transborda, leia, laxe. Porque nenhum impedimento há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da carne. Senhor Todo-Poderoso Deus, não há barreiras, não há impedimento, não, mas tem a tua presença, tem a tua glória, manifesta a tua glória, manifesta, Senhor, o teu Espírito, batiza com o Espírito Santo e com fogo, enche com o teu Espírito, rompe as fontes do batismo com o Espírito Santo nessa manhã, batiza, renova, enche, transforma, Santo de Israel. Socorre o aflito, socorre esta pessoa, papai, que passa por aflição, socorre, tu és o juiz de toda a terra, livra o teu filho, Pai querido, desta manhã, livra a tua filha, vai de encontro, Deus eterno, às causas do teu povo, dá provimento de vitória, dá provimento de paz, restaura o que foi quebrado. Aleluia! Porque tu és aquele que transforma o que se perdeu, que dá vida ao que se perdeu. Papai, assim nós oramos e a ti rendemos graças. Obrigado, Senhor. A ti o nosso louvor, a ti a nossa gratidão em nome de Jesus. Glória a Deus. Sobre tua vida eu ministro cura. Você que está enfermo, em nome de Jesus, ser curado. Põe a mão no coração pela fé e receba a cura nessa hora. Sai enfermidade. Eu vou de encontro à tua força, ao teu agir, a autoridade e poder do nome de Jesus desaparece agora. Câncer, desenraiza, metástase, desapareça. Em nome de espírito de morte, sai. Em nome de Jesus, Pai, Senhor da glória, visita agora o aprisionado. Você que está preso, presa, ser liberto agora. Todo o grilhão do inferno ser quebrado na autoridade, poder do espírito que prende no vício, na droga, que prende na prostituição. Solte as vidas na autoridade e poder do nome de Jesus.
pacto de magia negra ser desfeita a tua força agora, em nome, ser quebrado agora, em nome de Jesus. Bendito seja Deus. Eu ministro paz na tua alma. Recebe esta paz. Deixa esta paz te inundar, porque Ele pagou alto preço por você, em nome de Jesus.